abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4. Vamos ler 2 versículos, o 23 e o 24. Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que estou aqui para mais esta oportunidade. Como sempre deixando a vontade do Senhor falar conosco. Esse texto, eu já li ele algumas vezes, mas dessa vez o Senhor ele saltou algo diferente aos meus olhos. Que é assim, quando a palavra diz que ela se renova a cada manhã, não que ela muda, mas que a cada manhã é despertado algo diferente em você para que você ganhe esse entendimento a respeito da palavra. E fazendo essa leitura, a gente começa a entender nessa história aqui o que acontece depois que Caim se aparta da presença de Deus. Quando ele diz, lá no começo do capítulo 4, que ele vai sair da presença de Deus por ter matado seu irmão Abel. Deus o amaldiçoa, né? E aí Caim ainda diz a Deus assim, olha, se eu for sair por aí, eles vão me matar, porque saberão que eu matei o meu irmão. Então o Senhor ainda age de misericórdia para com Caim, lhe coloca uma marca para que todo aquele que olhar saber que não se deve tocar em Caim. Só que quando a gente analisa esse texto, muitas vezes a gente passa superficialmente por isso. Aqui eu já posso começar dizendo, nessa breve introdução que eu vou ler daqui a pouquinho, que Caim teve uma oportunidade diante de Deus de mais uma vez fazer diferente. Porque quando Deus, em vez de exterminar com ele, acabar com este mal, ele dá oportunidade para que Caim viva. Mas Caim diz que ele vai sair da presença de Deus e decide viver por conta própria. A história no Antigo Testamento, ela é muito parecida com os dias atuais. Não é porque foi há mais de 2000 anos que muitas das coisas que aconteceram lá não acontecem hoje aqui. Temos homicidas, temos assassinos, temos rancorosos, altivos, soberbos. O tempo não muda o que já o pecado vem fazendo desde a queda do homem. E aí a gente chega a Lameque. Lameque possivelmente é um tataraneto ou um tataraneto de Caim. É um descendente de Caim. E, consequentemente, sendo descendente de Caim, a sua história acompanha o quê? Pecado, destruição, morte. E foi o texto que nós lemos. Eu vou ler aqui a introdução para vocês. Lameque é um descendente direto de Caim. A iniquidade não ficou apenas com o seu antepassado. O pecado cresceu em dimensões alarmantes. Tornou o homem dono de si mesmo. Lameque é um dos precursores de grandes pecados. A gente vê até ali Caim, que Caim, quando sai da presença de Deus, ele toma uma mulher e tem filhos com ela. Tanto que uma das cidades que ele constrói leva o nome de Enoque, porque era o nome do seu filho. Lameque já começa a piorar o que já estava ruim e toma para si 2 mulheres. O projeto perfeito de Deus desde o Éden é o quê? Que o homem tenha uma mulher. Mas aqui a gente já começa a ver uma conturbação da perfeição do próprio Deus, que é quando o homem quer assumir o papel do Senhor. Então ali, quando Caim se aparta da presença de Deus e decide construir a sua cidade
creio eu, né, viajando, que ali Deus não manda, ele começa a viver de acordo com as suas próprias vontades. E aí eu faço uma pergunta para vocês e vocês me respondem. Tem alguma coisa de diferente nos dias de hoje? Não. O ser humano, ele tem a tendência e a natureza a querer viver por sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos, e faz aquilo que acha que é melhor para si mesmo. Assim foi Caim. Construiu a sua cidade, edificou a sua cidade, e se a gente for colocar historicamente isso, é algo muito proveitoso, porque hoje nós vemos um reflexo de uma sociedade. Aqui Caim instaura uma sociedade, um núcleo social, onde ele tem uma cidade com famílias dentro de um lugar. Tudo bem, né? Pessoas mais fazem coisas boas? Sim. Mas não quer dizer que isso as salva da condenação do inferno. Não salva. E Lameque, ele dá essa continuidade. Por mais que a gente não veja aqui no texto o nome de Deus sendo citado nessa história, eu já consigo identificar o próprio Deus nos próprios filhos de Lameque. Você acompanha aí comigo no texto, por favor? Está lá no versículo 20, a partir do versículo 20. No 19, Lameque toma para si 2 mulheres. No 19 diz o seguinte, que Ada, uma de suas mulheres, teve a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e gados. Aqui a gente já tem uma profissão, né? Um agricultor, um pecuário, que também era um construtor de tendas, quando a gente vê que Abraão vivia onde, hein? Tendas. Mas, poxa, né? Que Deus estranho. Tá dando dom para essa pessoa ruim? Calma, que a gente vai chegar. E aí ele tem outro filho que se chama Jubal. E este foi o pai de todos que tocam os instrumentos de harpa e órgão. Meu Deus, ele é um músico. Senhor, como o Senhor deu o dom da música para um ímpio, para uma família pecaminosa, cheia de pecado. Um dom de música. E eu aqui, Senhor, tenho uma dificuldade de passar a mão no teclado de um lado para o outro. Senhor. Mas tudo bem. E aí Zilá, sua outra mulher, teve Tubal-Caim. Nomes bonitos. Quem quiser, tiver filho, né, tem bastante opção na Bíblia. Mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então ele era um ferreiro, uma profissão difícil, trabalhar com ferro, ainda mais para aquela época que não existia o maquinário que tem hoje. Como é o nome daquele negócio de fogo grande? Óleo. É tipo isso, é uma coisa grande que você joga o ferro lá para ele derreter. Não tinha isso, então o trabalho era muito mais árduo. E aí você para olhar assim e fala, meu Deus, né, Lameque já começou pegando 2 mulheres para si. Que homem, né, horroroso. E aí ele teve também uma filha, a gente sabe muito bem como funciona o sistema patriarcal. As mulheres, elas não eram, não vou dizer contabilizadas, mas as suas obras não eram registradas, mas não quer dizer que elas não tiveram e não tenham importância na história bíblica. E a gente sabe muito bem disso quando a gente vira para a figura de Jesus, tá? Então ele teve esses filhos, cheios de dons e talentos, e aí a gente vê que foi Deus que deu? Não, mas a Bíblia diz que quem é que dá o dom? É Deus. E se Deus deu o dom, ele sabia o que ele ia fazer. E hoje usufruímos dos dons. Temos tantas vacinas e medicamentos que muitas das vezes os cientistas que descobrem são ateus, eles não podem acreditar, mas você tem a obrigação de crer que Deus usou aquela pessoa para que chegasse até aquele lugar. Então a gente vê que por mais que eles achassem que Deus não estivesse ali no meio deles, Deus continuava no meio deles. Porque senão eles seriam como os livros dizem que nós éramos, né? Primatas, sem conhecimento primário, que fomos evoluindo de acordo com o tempo, que antes a gente ficava batendo a cabeça um com o outro, até que um dia uma ameba fez a gente ficar inteligente. É isso que nos ensinam durante a vida, mas a gente entende que desde o princípio o Senhor nos deu inteligência, capacidade, né? E tem 3 coisas em Lameque, somente nos versículos 23 e 24, que eu, olhando atentamente, eu consigo identificar. Primeiro de tudo, que é o que eu estou falando, ele era um polígamo.
Ele que começa essa disseminação de achar que um homem pode ter mais de uma mulher. A gente vê no decorrer dos textos que isso acaba até mesmo interferindo em alguns escolhidos do povo de Israel. Mas chega um determinado momento que o próprio Deus intervém e diz: essa palhaçada tem que acabar. A gente põe esse ponto final aqui, porque eu desde o princípio instituí o homem e a mulher. Não diz lá, né? Adão não diz o seguinte: eu deixarei meu pai e minha mãe para viver com as minhas mulheres. Ele não diz: deixarei meu pai e minha mãe para viver com a mulher única. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente já vê que Lameque é polígamo. A gente já tem uma coisa que o antepassado dele, que era Caim, e os seus antepassados anteriores citados aqui na genealogia também não é citado. A outra coisa que nós vemos, que ele é um assassino, que ele matou uma pessoa. Quando diz eu matei um varão por ferir um jovem, ele quer dizer que era um jovem, uma pessoa jovem, que ele feriu e matou por simplesmente ter, ferido ele, por ter talvez magoado ele, falado algo que ele não gostou. Ele foi lá e virou estampa de camisa, virou saudade. Então a gente vê que ele é um homem assassino. E o terceiro, que quando a gente junta tudo isso, a gente vê que ele é um homem arrogante, altivo, prepotente, soberbo, rancoroso, pecador e sem nenhum pingo de arrependimento. Por que esse texto de Lameque me chamou a atenção? Porque conforme eu fui lendo, a gente vai lendo a Bíblia, o Senhor ele vai nos sinalizando como nós, seres humanos, somos assim. Nós somos constantemente assim. E o que faz com que possamos ser diferentes? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor me chama a atenção e chama a sua atenção para o seguinte: precisamos olhar para a nossa iniquidade, se arrepender e perdoar. A missionária Kézia estava falando na EBD e eu já falei, vai ser uma coisa, quando ela dá EBD, ela sempre fala alguma coisa a respeito daquilo que o Senhor falou comigo na pregação e eu glorifico a Deus por isso, porque testifica aquilo que o Senhor falou no meu coração. Então a gente vê que em vez de Lameque quebrar o que a gente chama essa maldição hereditária do seu antepassado, a qual Deus colocou sobre ele, dizendo que quem matasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes, porque quando Deus seria vingado 7 vezes, quando Deus coloca vamos dizer assim, esse castigo para quem matasse Caim, não é porque Deus queria vingar Caim. Era Deus demonstrando uma misericórdia sobre a vida de Caim. Porque a vida, ela não é algo perecível. Ela não é algo descartável. Hoje eu estou muito bem vivendo, amanhã não quero mais. Não é isso. Deus lhe entregou a vida para que viva uma vida em abundância. Uma vida plena em Cristo Jesus. Não deu uma vida para que você viva à sua maneira, que é uma maneira que os antepassados de Caim queriam viver. A qualquer jeito, sem um dono, sem um senhor, sem uma direção, fazendo e acontecendo da maneira que quer. Nós somos destruídos pelas nossas próprias vontades. Porque quando Lameque ele fala, na minha visão, eu vejo que ele fala com uma alegria. Se Caim foi vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7. É basicamente os hinos, que não pode chamar de hino de triunfo, Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É a mesma coisa. É a mesma coisa, em linguagem diferente, mas é a mesma coisa. Deus não nos chamou para sermos vingativos. Deus nos chamou para sermos perdoadores. E o que o Senhor me chama com essa questão é a questão do perdão. O Senhor, de uma forma, deu a Caim um perdão, mesmo ele não se arrependendo.
É o que a gente chama da longanimidade de Deus, porque Deus é longânimo em se irar. Ele é benigno. Então, todas as vezes que você é constantemente pecador, e a gente chama isso de iniquidade, Deus está sendo com você como ele foi com Caim, longânimo, te dando a oportunidade de pedir perdão a ele, se arrepender dos seus pecados e voltar. Porque Caim fala para o Senhor, né? No 13, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Mas Deus falou que ele não podia ser perdoado? No texto você não diz Deus amaldiçoa, porque o que ele fez foi absurdamente terrível. Ele matou o seu irmão por inveja, por desgosto, por ira, por raiva. Porque a Bíblia diz que a gente pode irar, o que a gente não pode é pecar. Eu fiquei com raiva sim, poxa. Eu fiz até um negocinho que eu achei bacana, mas isso não me dá direito de tirar a vida do outro, de matar ao outro. E quando matar, trazendo para cá, não é só tirar a vida física, mas a vida espiritual. O que uma pedrada não faz, uma língua corta. Às vezes é melhor tomar uma pedrada do que uma chicoteada de língua. Tiago, ele fala muito bem disso, é o meu versículo favorito. Né? Que a língua é o menor órgão do corpo, mas é o mais perigoso. Provérbios diz que a língua é o chicote da alma. Então, por conta dessa inveja de Caim, ele acabou sendo amaldiçoado, tirado ali, de uma certa forma, da presença de Deus, porque a sua iniquidade era tamanha, a sua impureza era tão grande, que não teria como um Deus tão puro, tão bom, tão generoso, tão longânimo, benigno, estar perto de alguém que não se arrependeu do seu pecado. Você não vê Caim dizendo que se arrepende de ter matado seu irmão. Tanto que quando Deus pergunta, ele ainda debocha. Eu acho isso épico, né? E aí Deus pergunta, Caim, onde está o seu irmão? Aí ele fala, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha que audácia. Mas a gente é assim também, não é só Caim não, tá? A gente é assim também. A Bíblia, ela é um exemplo de nós mesmos. Só que a gente nunca enxerga a nossa própria miséria, a gente enxerga a miséria do outro porque é muito mais fácil. Eu sempre falo que quando alguém fala algo que eu não gosto, é porque eu estou errada. Eu não acho que a pessoa está errada. Sou eu que estou errada. Eu não gostei, eu estou errada. Porque é isso que faz com que a gente reflita nas nossas ações. Mas já teve vezes que falaram algo para você e você não estava errada? Sim, já teve vezes que falaram para mim e eu não estava errada. Mas ainda assim, a gente precisa buscar dentro de nós essa dúvida. Será? Né? Será? Será? Será mesmo que eu não sou dessa forma, como estão falando? Eu acho que eu sou sim. O arrependimento, o quebrantamento, a humilhação diante de Deus é que faz com que cada dia sejamos mais próximos dele. Quando a gente não reconhece os nossos erros, a gente cria uma lacuna cada vez maior entre Deus. Deus continua paradinho lá, ó. Não é Deus que dá passo para trás, não. Somos nós que caminhamos a passos largos dele. Óbvio que ele não vai ficar perto de mim, eu estou fugindo, ele está vindo. Não, você quer ir, ó, vá comigo mesmo, vá com Deus. Mas Deus nos convida a entender a nossa realidade, pensar sobre ela, nos arrepender e não fazer mais. Lameque poderia ter construído uma história diferente. E aqui eu já deixo um exemplo para vocês. Fomos criados por nossos pais, vivemos uma história, uma vida, aprendemos coisas com eles, mas não quer dizer que devemos viver aquilo que eles nos ensinou. A gente não precisa viver a realidade dos nossos pais. A gente tem que viver a realidade do nosso Pai Celestial, daquele que está no céu e nos orienta a sermos pessoas perfeitas dias após dia. Não é fácil você almejar e buscar a perfeição, mas ele nos dá o caminho para trilharmos ela. Lameque poderia ter feito diferente do que dos seus antepassados? Poderia, mas ele fez pior. Porque a nossa tendência é nunca querer fazer melhor do que os nossos pais fizeram. Poxa, meus pais não são
cristãos evangélicos, também não tô afim, eu vou ser pior. Eu vou sendo pior. Só que tudo que eu faço de pior não fica só em mim. Caim fez algo pior e só foi piorando de geração em geração, a ponto de chegarmos a Noé, né? Que aí as filhas de Deus, que são a descendência de Sete, se misturam com a descendência de Caim, e Deus diz, não vai dar certo, é melhor a gente restartar isso aí e começar novamente. Então a gente precisa entender que continuar com a bagagem do nosso passado vai fazer com que as consequências do futuro não sejam boas. E o perdão, ele precisa ser algo vigente na vida do crente. Ele precisa ser algo que tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Deus, quando amaldiçoou Caim, deu a ele a oportunidade de viver. Caim decidiu ser dono de si mesmo, criando sua própria cidade e suas próprias leis. Lameque é o reflexo da escolha de Caim, sua falta de arrependimento e perdão. A gente não vê em momento nenhum que Caim diz que se arrepende de ter matado Abel, de ter feito o que fez com seu irmão. Ele era seu irmão. Irmão irrita? Irrita. Irmão, tem hora que dá vontade de dar um sacode, igual quem já viu os Simpsons, que o Homer fica assim no pescoço do Bart, dá vontade. Mas não quer dizer que eu vá fazer, porque quando eu paro para pensar na minha vida sem a minha irmã, não é a mesma coisa. Porque existe essa comunhão entre nós. Então, assim, por mais que o meu irmão me irrite, não me dá o direito de tirar a vida dele da maneira que seja. Seja a maneira como Caim fez, ou seja, a maneira como muitas das vezes minando a pessoa espiritualmente. Nós, como cristãos, como evangélicos, nós necessitamos viver uma vida em verdade. E, como eu estou falando de irmão por conta de Caim e Abel, a gente precisa, por exemplo, a gente tem um irmão, tem um filho, tem um marido, tem um parente, um vizinho. A verdade, ela precisa ser dita àquela pessoa. Você não tem que massagear o ego dela. Você precisa trazer a verdade. A verdade é o que eu falei, quando ela é verdade na sua vida, ela vai te incomodar. Mas você tem que ter a humildade. Que aí quando Jesus diz, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, é entender que ter a humildade de reconhecer os seus erros, se arrepender deles, virar para o Senhor e falar, Senhor, me perdoa. E se algo que você fez atingiu outra pessoa, chegar a essa pessoa e dizer, me perdoa. Eu não deveria ter feito isso com você, não farei mais, porque o arrependimento é um arrependimento só. Eu não farei mais. Eu acabei me desentendendo com a missionária Késia. Fui pedir perdão a ela. Daqui a 3 meses eu me desentendo com ela novamente na mesma coisa, eu não me arrependi. Porque o arrependimento, ele não é uma coisa que a gente fica, eu me arrependi, aí amanhã eu faço de novo, eu vou me arrepender, porque Deus, ele perdoa, Deus perdoa. Mas ele tem prazo para os seus perdões e para as suas longanimidades. Ele tem prazo para poder dizer para você, olha, você só vai até que eu estendo minha mão a você. Agora, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Do diabo ele te livra. Do banco ele te livra. Do vizinho ele te livra, mas da mão dele ninguém pode te livrar. Então, essa descendência aqui foi deixada para se arrepender e quando caiu na mão do Deus vivo, não teve quem pôde livrar. Noé ainda vem como um grito de esperança para esse povo se arrepender, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e possivelmente, a Bíblia não diz, mas a gente conjectura, né? A gente imagina, deviam caçoar e rir do pobre Noé, construindo aquele barco imenso, porque segundo, né, que a gente vê as pesquisas, era realmente enorme. Devia olhar lá o doido, fazendo um barco, chuva nem chove, nem cai nada desse céu. Mas terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a gente precisa olhar para o nosso passado, para as histórias do passado, trazer para o presente, não para que vivamos isso, mas para que não repitamos os mesmos erros. Então, a gente precisa entender o seguinte, Lameque teve a sua oportunidade de fazer
diferente. Tinha uma família cheia de dons e talentos, mas escolheu ser pior do que os seus antepassados. Hoje vivemos em um mundo onde reflete essas escolhas. Mas Jesus nos ensina que o cristão anda na contramão da sociedade. Então a gente tem que entender o seguinte: eu creio em Cristo. Tudo bem. É bom que creia, pois até os diabos, até os demônios creem e estremecem. Crer, qualquer pessoa pode crer. Mas viver uma vida de devoção para com Deus é só para quem entendeu o sacrifício da cruz de Cristo. Essa passagem de Lameque, ela me leva a uma outra passagem do próprio Senhor Jesus. E eu quero que você abra comigo Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Mateus 18. (21 e 22). Como sempre, tem que ser um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Mateus 18, 21 e 22, amém? Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Na hora que eu li a passagem de Lameque, o Senhor me trouxe à memória este versículo. E ali eu entendi o que o Senhor estava querendo dizer. O Senhor, quando deu a Caim a oportunidade de viver, deu a oportunidade dele também perdoar, ser perdoado. 7 vezes, vamos por assim dizer. E Lameque não entendeu a mensagem de Deus para Caim. Achou que era uma mensagem de poder, porque o meu antepassado será vingado 7 vezes, mas eu serei vingado 70 vezes 7. A gente vive hoje numa sociedade triunfalista, que é o seguinte: eu sou uma mulher de Deus, e quem tentar passar por cima de mim, Deus vai derrubar. Quem tentar falar qualquer coisa contra mim e minha família, o Senhor vai calar. O Senhor vai tomar as minhas dores e vai fazer. Mas aí, por que Jesus então diz que eu devo perdoar infinitamente? Porque o 70 vezes 7 aqui pode fazer uma alusão a Lameque, mas faz uma alusão ao quê? A perder as contas. A não se dar conta. Não, eu já perdoei a Kézia 5 vezes. Ela só tem mais 2 oportunidades. Se ela vacilar comigo, vou cortar ela da minha lista. Não quero mais. Porque são 7 vezes. Ah, são 70 vezes 7. Ó, já te perdoei 490. Já te perdoei 390. Você só tem mais 100 chances. Passou das 100 chances, acabou. Imagina o Deus vivo fazendo isso comigo e com você. Que maravilha! Que lindo! Que gostoso, né? Chega até treme a perna, né? Dói. Mas o Senhor, Ele nos ensina a sermos como Ele. O perdão, ele é a base da vida do crente, depois de Jesus Cristo. Se o crente não perdoa, como é que ele se arrepende? Como é que ele reconhece os seus próprios erros? Como é que ele olha para si e entende que aquela outra pessoa carece da mesma misericórdia que ele carece? Como é que faz isso se é uma pessoa que não perdoa? É uma pessoa que não tem um coração moldável diante do Deus vivo. Como que eu posso simplesmente virar as costas e falar: Deus vai cuidar dele, espera, Deus vai fazer, e não ter a misericórdia que Deus tem sobre mim? Porque se nós fôssemos receber o que merecíamos o inferno, a condenação eterna.
Você não é o alecrim do campo. Você não é precioso de Jesus, o favorito de Deus. Você não é o filho mais novo, que geralmente que os pais têm mais preferência. Não, você não é. Você é o filho adotivo de Deus, por amor de Jesus Cristo, que se deu, se entregou, tomou toda a condenação que era para mim e para você sobre seu corpo. E hoje recebemos o perdão através desse sacrifício maravilhoso. E nós não temos a compaixão de perdoar quem pisa no nosso pé. Quando a gente volta um pouquinho lá para Lameque, a gente vê que a pessoa, né, o jovem, fez o que com ele? Pisou e desagradou ele, machucou ele. Pode ter sido fisicamente, pode ter sido sentimentalmente, pode ter sido intelectualmente, mas o que ele diz? Eu matei porque ele me fez mal. Quantas pessoas nós vamos matar com a nossa maldade? Você sendo crente ou não, você é mau. A sua natureza é má. O que há de bom em você, como diz Paulo, é Cristo. Não é você. Você não é bom. Eu não sou boa, eu sou péssima. E às vezes eu falo assim, não, meu Deus, me ajuda. Porque a nossa natureza é a natureza de Caim. É a natureza do Adão. É a natureza desse povo todo que não quer ter um Senhor, que precisa ser vingado, que precisa ser amaldiçoador. Não, fulano está passando por isso, que eu já tive esse desgosto de ouvir isso, é horrível. Fulano está passando por isso porque me fez mal e Deus está castigando. Amado, se Deus fosse castigar você pelo mal que você faz nas outras pessoas, já estava morto. Estamos no mundo, vamos entender uma coisa, deixar bem claro, estamos no mundo sujeitos a doenças, a tragédias, a todo tipo de atrocidade que existe nesta terra. Saiu o pecado? Saiu tudo isso. Mas estamos no mundo e no mundo jaz o maligno. E no maligno só tem pecado, podridão, doença. Ai, mas poxa, eu sou uma serva fiel ao Senhor e fui acometida por uma grave doença. Você é um ser humano no mundo. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você é uma serva, um servo fiel do Senhor Jesus, foi acometido por uma doença e infelizmente chegou a óbito, feliz é você, pois estará com o Senhor feliz e eternamente no seu seio. Ali, o adorando, vivendo a plenitude de Deus. Agora, se tu não serve o Deus vivo e morre, se a tua dor hoje é ruim, lá ela é eterna e pior. Porque no inferno não tem coisa boa, gente. Não tem o diabinho lá com os petinhos dançando funk lá, não. Que as pessoas imaginam que vai ter uma mulher de biquíni minúsculo, uns homens lá fazendo, dançando, todo mundo, uhul, é isso aí. Não, querido. Vai estar você, o diabo e os demônios no lago de fogo e enxofre, sofrendo igual. Só que para ele vai ter um pouquinho mais. Não tem coisa feliz. Porque eu já ouvi, e a gente ouve, a gente fica tipo, meu Deus, a pessoa, não, eu vou estar lá no inferno. Ai, ui, não vai ser ai, ui, não. É choro, ranger de dentes, verme te comendo. Vocês já viram quando o tapuru está lá na carne? É horrível, aquilo ali me dá uma gastura. É assim, na minha mente. Pode ser muito pior, né? Porque a nossa mente chega ao nível, mas eu imagino que, tipo assim, é um degrau a mais da minha imaginação. E muita gente vai para o inferno porque não quer perdoar. Porque não quer se arrepender. Porque acha que está muito bem, como Lameque, eu vou ser vingado. Vou ser justificado da minha injustiça. Deus justifica o justo, que segue a sua justiça. E que entende que a justiça de Deus também cairá sobre ele. E recebe essa justiça com alegria. Quando eu falo assim, quando alguém fala assim para mim, Deus vai me justificar, eu dizes bem, mas está pronta para receber também a justiça de Deus das coisas que você fez?
Eu não quero, sinceramente, eu temo. Mas se for, receberei. Porque Deus é justo. E a justiça de Deus não é a minha, não é a sua. Não é favorável a ninguém. É favorável a Ele. Então, quando a gente lê aqui em Mateus, quando a gente olha aqui que Pedro, né? Eu não gosto muito dele. Ele faz as perguntas que ninguém quer fazer. Eu gosto disso. Igual meu filho. Ele faz as perguntas que ninguém quer fazer. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a pessoa que me aborreceu, né? Pecou contra mim, foi lá, a Kézia pegou meu batom sem me perguntar. Quantas vezes eu tenho que perdoar a missionária Kézia? 7. São 7. Aí Jesus fala, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quando você já perdoou, sei lá, na 200, você já nem lembra mais. Você já perdeu as contas. O perdão, ele nos liberta. Não pense você que você perdoar uma pessoa, você está libertando aquela pessoa. Você está se libertando. Você está ganhando a liberdade de ter um coração quebrantável diante de Deus. Um coração ensinável por esse Deus. Um coração que você vai ouvir a correção e vai falar, Senhor, não gostei não, mas tá bom. Não é o que o Senhor quer? Tudo bem. Não estou gostando, mas tá bom. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não abre esse espaço para sair o que tem de ruim para entrar o Senhor, a gente só vai se afundando cada vez mais em nós mesmos. E o final disso tudo não é um final de alegria, é um final de tristeza. Porque a gente sempre dá esse exemplo, todo mundo que prega mensagem, quando cita isso, fala assim, você já viu a diferença de velório de crente para velório de ímpio? Velório de crente, por mais que haja tristeza de ter perdido aquela pessoa, há alegria de saber onde ela está. Tem louvor, tem oração, tem riso, tem memórias alegres. Por mais que ficamos tristes por termos aquela pessoa, mas a gente se alegra por saber onde ela está. Agora, o enterro do ímpio, por mais que tragam lembranças boas daquela pessoa, a condenação dela já está marcada, já está feita. Só vai ser reforçada quando Jesus vier e julgará, mas a condenação, a pessoa já está cumprindo a pena. E aí sim a tristeza. Porque a dimensão que temos da morte, ela é muito superficial. Mas Jesus, ele nos faz nos aprofundar nisso nas Escrituras. Mas a questão do perdão é algo que é o seguinte: o perdão é um dos pilares para a vida do crente. Não tem como você dizer para mim que você é crente e não perdoar. O crente, ele perdoa. Por mais que doa, por mais que seja um processo, mas ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Abre comigo, por favor, Mateus 6. Só voltar um pouquinho, 14 e 15. Está logo depois de uma oração que o próprio Jesus ensina aos seus discípulos, que é uma oração de autoconfissão. Se você lê o Pai Nosso, você vê que é uma autoconfissão. É algo que fala de mim, mas pensa nos outros. Tira de mim para dar a Deus. É uma confissão ali feita. Aí no final desta oração, no 14 e no 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E Deus me livre, Deus não me perdoar. Eu perdoo. Ai, tá bom, perdoado. Não lembro nem mais. Quero nem mais saber. Deixa pra lá. Vamos passar. Porque a pessoa pode não me dar o perdão, mas eu preciso perdoar. Eu nunca ouvi do meu pai, me perdoe, mas eu perdoei. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu nunca ouvi da minha mãe, filha, me perdoa, mas eu perdoei. Porque
Por mais que o que eu tenha dado a ela não faça sentido, para mim faz sentido. Porque é o que Deus requer de mim e me trouxe uma liberdade. Me tirou de correntes que me prendiam de crescer espiritualmente. A falta de perdão, muitas das vezes, te estagna. Não permite que o Senhor trabalhe em você para que você avance, porque você está tão presa ali no rancor, naquela coisa ali, e fica ali, você não abre, não vou perdoar, eu vou morrer e não vou perdoar. Querido, querida, perdoe. Você vai para o inferno por causa disso? Porque se você não receber o perdão de Deus, como é que você vai receber o resto? Eu quero a bênção, eu quero o anjo da bandeja, eu quero a chave do carro, eu quero a vassoura de ouro, isso eu quero. Mas o perdão, você não quer dar para receber o perdão de Deus? Eu quero o perdão de Deus, porque eu preciso desse perdão. Ah, mas Jesus já morreu por mim na cruz, já levou meus pecados, eu não tenho que me arrepender mais nada. Tem. Porque o verdadeiro cristão reconhece que não merece essa graça. O verdadeiro cristão reconhece que não merece, mas entende, meu Deus, eu não merecia, mas o Senhor me deu, muito obrigada. Perdoe as minhas ofensas, Senhor. Deus, me perdoa por tudo que eu fiz a você. Ela pode olhar para mim e falar, sai daqui. Mas aí, eu com o coração voluntário, fiz a minha parte. Porque se eu não perdoar as ofensas que fazem a mim, Deus não me perdoa. Deus não me perdoa. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse aos discípulos. O próprio Senhor Jesus disse. E a gente tem vivido essa geração de Caim e Lameque, de ter corações endurecidos, corações rancorosos, corações inquebráveis, por não querer se curvar, por achar que vai se diminuir. Eu não vou me diminuir para ela? Quem é ela? Quem é ele? Eu não vou me diminuir. Mas que ele cresça e eu diminua. É muito fácil falar o que João disse, né? Muito fácil. Não, a gente gosta que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Mas quando Jesus quer aparecer, você fala, fica aí. Não vai. Não vou te perdoar. Não vou falar com ele, não vou falar com ela. Se quiser, venha falar comigo. Vai vir falar comigo. Pioninho ainda. Porque se vier de coisa, eu não quero falar. Deus não chama a gente para ser altivo. Deus nos chama a sermos exemplos visíveis da sua palavra. Perdoar não é você ser trouxa, né? Porque tem gente que às vezes se aproveita, mas é você perdoar e saber impor limites. É perdoar e saber lidar com a situação. Entende? Mas perdoar é obrigatório. É obrigatório. Eu entendo como obrigatório. Porque se eu quero que Deus me perdoe, ai, Senhor, esta manhã eu acordei murmurando porque eu não queria levantar, então o Senhor me perdoa, tá, Deus? Vou me esforçar para ser melhor. Aí vem meu marido pisando no meu pé, eu olho para a cara dele e não quero falar com ele uma semana. Como isso? Como isso? E eu quero que Deus me perdoe? Se eu não tenho compaixão daquele que também merece essa mesma misericórdia, daquela que merece a mesma misericórdia. Eu sei que somos humanos, gente. A nossa humanidade ainda não foi separada da nossa carne. Mas a gente precisa buscar dia após dia no Senhor uma maneira, um meio em Deus de viver a plenitude da vontade dele. O Senhor, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá entendimento e Ele dá de sobejar sabedoria. Se você pedir. É uma coisa que você pode ter certeza, se pedir, Deus vai te dar. Ah, eu vou pedir um carro, não sei se Ele vai te dar, eu vou pedir uma casa, não sei se Ele vai te dar, eu vou pedir um casamento, não sei se Ele vai te dar, mas sabedoria, a Bíblia diz que Ele dá. Então você pode pedir. Senhor, me dá sabedoria, a sua sabedoria, porque a minha não está funcionando. Ele vai te dar.
Então, perdoar, para mim, e o que eu entendo da palavra é obrigatório. Não pode haver no coração da pessoa espaço para rancor, espaço para ficar remoendo coisas do passado. O passado te mantém no passado e você não consegue olhar para o futuro incrível que Jesus quer que você viva. E qual futuro é esse, gente? É a vida eterna. Como eu posso almejar a vida eterna se eu estou presa ao meu passado? É basicamente a mulher de Ló. Como eu posso viver Campinas verdejantes se eu estou olhando Sodoma e Gomorra pegando fogo? Como eu posso viver a plenitude dos tempos com Jesus se eu estou olhando Sodoma ser destruída? O seu passado interfere no seu futuro porque você não deixa Jesus agir no seu presente. Jesus é a fonte que leva você à vida. Ele é a fonte, é dele que sai a vida. Estamos presos a esse passado. Pois da mesma maneira que fomos perdoados, devemos perdoar. Vamos abrir lá Colossenses 3. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Né? Tá aí. Para dizer que está só nas minhas palavras. Nós devemos ter, principalmente, aqueles que são filhos de Deus, que entendem quem são em Cristo, ser santos, amados, de estranhas misericórdias, de estranhar, nossa, né? Fulano é bem misericordioso. Meu Deus. Estranhas misericórdias, porque quando vemos uma pessoa, posso dizer para vocês, de 10 anos aí de vida com o pastor Luiz e a pastora Arlédia, eles são de estranhíssimas misericórdia. Neles eu vejo essa estranha, que eu fico, meu Deus, hein? Às vezes eu falo para ela, meu Deus, hein? Pelo amor de Deus, estranhas misericórdias. É uma coisa que realmente causa espanto, é uma coisa tipo, isso não é normal, isso é estranho. Mas é isso que Cristo quer de nós. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que Deus quer que alguém fale, meu Deus, que, né? Benignidade, sermos benignos com as pessoas, não malignos, não sermos... A pessoa já está caída no chão, você vai lá e ainda chuta. Seja benigno, levante uma mão para ela, dá uma mão para ajudar ela a levantar. Não vai lá e chuta mais não. Por quê? Porque da mesma maneira como você um dia estava caído e o Senhor estendeu a mão para te levantar, você tem que fazer o mesmo para aquele que está caído. É simples. O Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo. E se ele faz, a gente tem que fazer. Gostando ou não, achando bom ou não. Pedro não achou bom muitas coisas, mas fez. E a gente tem a história desse apóstolo que juntamente com Paulo firmou igrejas, discipulou pessoas, criou discípulos para poder alcançar
varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o Senhor, Ele tem uma recompensa para aqueles que, apesar de sofrerem as tentações, de ficarem ali e serem provados e aprovados naquilo que Ele coloca, existe uma recompensa. Só que não pense você que a recompensa é aqui. Não é aqui. A recompensa é com Ele. E, sinceramente, não existe recompensa melhor do que essa. Porque, pelo pouco que eu já li, aqui na Terra, o que tem para mim é passageiro. Ontem eu tomei um sorvete muito bom, mas foi ontem. Hoje, não tem mais sorvete. Posso comer um churrasco, Senhor, se tu quiseres, hoje. Mas aí eu vou comer o churrasco e vai acabar. Mas quando eu estiver com Ele, vai ter a presença dele física e pessoal hoje. Aí amanhã, física e pessoal de novo. E depois, de novo. Essa é a recompensa. Amamos sentir o Espírito mover em nós naquele momento e passou. Mas lá não, é o tempo todo, constantemente, o tempo inteiro. Então, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Vamos passar provações. Estamos aqui, não estamos lá, estamos aqui. A tentação, a provação, a luta, a peleja, a prova, todos os nomes que a gente costuma dar, vai acontecer. Mas se você se manter fiel até o fim, será salvo. Se permanecer até o fim, vai ser salvo. É o que a palavra de Deus diz. Então, tudo que eu passo nem se compara com a glória que há de vir. A recompensa no Senhor é muito maior do que a que eu vivo aqui. Deus me abençoa. Deus cuida de mim. Mas viver com Ele por toda a eternidade é o maior sonho da minha vida. É o que eu espero para mim e para minha casa. É o que você tem que esperar para você e para sua casa. Tudo bem, eu quero que meu filho passe numa prova, quero que meu filho faça alguma coisa, quero que meu marido seja bem sucedido no emprego, ótimo, mas nada disso tem que ser maior do que querer viver na eternidade com o Senhor. E a falta de perdão pode tirar isso de você. Então suporte isso. Vai doer, vai machucar, pode ser que seja um processo rápido, pode ser que seja um processo demorado. Tem pessoas que levam anos e anos para perdoar, porque não, é porque Jesus, ele vai, você fala assim, tá bom, Senhor, vamos trabalhar nisso aqui, foi assim comigo. Aí quando eu ia orar à noite, ele falava, vamos falar desse assunto. Aí eu, não, hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar disso daqui, porque isso aqui a gente deixa para amanhã. Aí, tá bom, né? Deu a falar, ok. Só que chegou um dia que ele falou assim, hoje nós vamos falar disso. Aí eu falei, não, Senhor, é porque eu tenho outra coisa. Ele, não, hoje nós vamos falar disso. E a minha oração nunca saía do lugar. Ficava em círculo. Até que eu abri a minha boca e comecei a falar, Senhor, ele me machucou, ele me feriu, ele causou em mim uma dor que eu não consigo superar. Eu não consigo confiar em outras pessoas, eu não consigo confiar plenamente no meu marido por conta das coisas que ele me fez. Eu fui abrindo meu coração ao Senhor e o Senhor foi ali, tirando, dia após dia. Como eu falei para vocês, foram 2 anos ali o Senhor me cavando para que hoje eu olhasse para o meu pai e não sentisse nenhuma dor. Nada. Porque o perdão, ele faz isso com você. Ele não vai fazer você esquecer. Eu esqueci que meu pai me deixava lá. Não esqueci. Mas hoje isso não me causa dor. E hoje eu posso estar mais próxima dele, falar de Jesus para ele. Muitas das vezes a nossa falta de perdão não permite que cumprimos o ID do Senhor para aquele que está mais próximo de nós. Porque a gente quer falar muito de Jesus para os outros que não conhecem a gente. Porque falar de Jesus para quem conhece a gente vai ser acusado, vai ser apontado. E você está aqui para isso. Lamento dizer, você está aqui para isso.
Mas o sangue de Jesus que revestiu a mim e a você é o que capacita você a passar por cima disso e dizer: verdade, eu fiz tudo isso. Mas da mesma maneira que o Senhor me perdoou, eu espero que você possa me perdoar. Da mesma maneira como o Senhor me perdoou, eu te perdoo. Porque é isso que nós devemos fazer, por mais difícil que seja. Porque é fácil, eu sei que não é. Mas se o Senhor requer isso de mim para que eu possa viver a eternidade com Ele, assim eu farei. Amém? Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ele pega em nome de Jesus.